Muito boa noite a todos aqueles que estão-nos a ver ou a ouvir na televisão, na Curiacos TV ou em qualquer outro mídia da Igreja Maná. Nós estamos neste programa que se chama Basta Querer e onde tu és muito bem-vindo. Hoje comigo está aqui a Isabel, que por acaso é a minha esposa. Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e se nos está a sintonizar pela primeira vez, quero lhe dar as boas-vindas neste programa que hoje tem muita coisa boa, especialmente a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Portanto, fique ligado connosco que vai ser 2 horas sensivelmente de coisas muitíssimo boas. É verdade, este programa tem a autoria do apóstolo Jorge Tadeu. Ele estará muito em breve aqui conosco e no final deste programa ele irá orar por todos os pedidos de oração que chegarem até nós através desta linha que está aqui a passar em rodapé, este número de telefone, para o qual tu podes enviar o teu pedido de oração, também podes enviar o teu testemunho ou fotografias que queiras partilhar connosco do lugar onde tu vives, da tua igreja, da tua família. Nós, para já, vamos passar uma música que diz Basta Querer e, de facto, basta querer para tudo mudar na tua vida. Não tendo ainda a música, podemos, se calhar, então, começar a ver as fotografias que nos fizeram chegar até nós. Nós temos uma série de fotografias que vocês nos enviaram por este número de telefone e podemos passar. Eu penso que começamos com um clube então, executivo. Sim, pode ir passando, que isto é um clube executivo e diz Clube Executivo desta segunda-feira da Igreja de Ribeirão Preto, Pastor Jean do Brasil. Pode ir passando as fotografias, que é do mesmo clube executivo. Continua a ser. Um abraço para o Brasil. Estas fotografias devem ser da Igreja de Pontal, talvez? Exatamente. Diz assim, boa noite. Estas são algumas imagens do casamento de fim de semana na Igreja Água, Arroz e Clube Executivo da Igreja Vila Maria. Antes Estamos nós conectados com o Basta mais Querer. Fotografias, o que é isso do Clube Executivo? Nós estamos a ver fotografias do Clube Executivo, mas muita gente lá em casa poderá não saber o que é um Clube Executivo. O que é isso? É uma coisa só para gente muito especial? Não, o Clube Executivo é para homens e mulheres que têm o seu negócio ou que queiram efetivamente montar o seu negócio ou seguir com o seu negócio à luz da palavra de Deus. Tem sempre uma parte teórica e uma parte espiritual, porque Deus também está interessado nos nossos negócios. Portanto, uma vez por mês, temos em todas as igrejas Maná, em todo o mundo, temos esta reunião especificamente para empresários que querem ser mais que vencedores. Portanto, contamos consigo, basta aceder ao nosso site do Basta Querer, que vês lá as datas dos clubes executivos, se queres participar. Exatamente. Podemos então passar às outras fotografias que estávamos a apresentar. Então, agora temos aqui um bolo, podemos passar o outro bolo que não diz de quem é, tem muitíssimo bom aspecto, é de chocolate, tem aqui também outras comidas, mas não sei de quem é. De quem for, pode fazer chegar. E então agora temos aqui esta fotografia e diz assim, olá apóstolo, mais um alvo atingido para a glória de Deus. O apóstolo num dia falou para nós irmos conhecer a Ilha da Madeira. Então, aqui estou eu, graças a Jesus, mas sempre com uma boa leitura. Beijinhos para todos, Ruth Vila Nova de Gaia. Um beijinho para a Ruth. Para a Ruth e para toda a igreja e para toda a igreja de Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, exatamente. E então agora temos aqui 2 meninos lindos que dizem assim, boa noite. É o Enzo e a Maria. É o Enzo e a Maria. Exatamente. Boa noite, apóstolo e bispa Cristel. E bispos. E também a toda a equipe do programa. Samia Flamboyantes. É isso que o meu marido diz isto sempre muito bem e eu digo sempre isto muito mal. Exatamente. Que são futuros missionários. Mando uma foto do Enzo e da Maria Luísa. Futuros missionários, mini missionários no ar. Podemos passar à próxima fotografia. Que vem de Vila Nova de Gaia, o nosso livro Segredos de Finanças, que saiu agora na nossa Convenção de Fé. É um livro extremamente importante que nos ensina a vencer a nossa área financeira, sementes que dão 30, 60 e 100 vezes tanto, e vem também de Vila Nova de Gaia, da Ruth. É verdade. E agora vamos aqui... Este livro
aconselho todos aqueles que estejam a ver-nos ou a ouvir a adquirir este livro, porque dá uma visão nova, uma revelação nova sobre prosperidade. Na verdade, não é uma revelação nova, mas é uma revelação lembrada que sempre existiu na nossa Igreja, mas de facto neste livro o apóstolo tem um cuidado especial em explicar os princípios, as bases fundamentais sobre prosperidade. Então eu aconselho a todos aqueles que estejam a ver-nos ou a ouvir-nos aí em casa para adquirir este livro, porque de facto ele vai mudar completamente a tua visão que tu tens sobre dinheiro. E pode ser livro físico? Ou Sim, livro... nós temos disponível o livro físico e também temos disponível o livro digital. Aonde é que podes encontrar? Entras no www.bastacrer.com e há aí um íconezinho que diz editora, entras na editora e terás disponível todo o nosso material de livros, CDs e por aí fora, e em especial relevo hoje, eu aconselho-te este livro 30, 60, 100 vezes mais do nosso apóstolo Jorge Tadeu. Podemos passar então à próxima fotografia. Que vem de Braga. Que vem de Braga, a próxima Vem de fotografia. Braga e diz, boa noite, é o nosso João Pedro. João Pedro. Aqui estamos em aquecimento para o grupo familiar. Beijinhos, João Pedro. Baterista. O mini baterista. Logo a seguir. E agora vem a Carla Silva e Céu Matos na Convenção de Fé 2020. Um beijinho para elas. Depois temos a Susana. Susana, podemos mudar. Então... Vai entrar... ok. Então, não temos... Então, estávamos na Carla Silva e Céu Matos, na Convenção de Fé 2020. A Convenção de 2020 é a última convenção que nós tivemos, como é óbvio, e foi uma convenção muito especial. O apóstolo ministrou revelações muito importantes para toda a Igreja Maná, nomeadamente sobre união, pacto de sangue e sobre o batismo no fogo. Eu, especialmente, não tinha grande revelação sobre o batismo, ou antes tinha grandes dúvidas sobre o batismo no fogo, e essa lição do apóstolo sobre essa área, para mim, foi de grande bênção e de grande revelação. Também podes, no site Basta Crer, vais encontrar lá no item Convenção todas as nossas lições da Convenção, todos os vídeos. Poderás assistir a tudo o que foi dito durante as noites e também durante os seminários. Passamos então agora novamente às fotografias. Então vamos para a Carla Silva, que vem de Bruxelas, a servir ao Senhor na sala da palavra. E de facto, servir a Deus não é uma opção, é uma condição para salvação. Servir a Deus é dar-lhe a nossa vida para realmente Ele fazer o que quer. E aqui a Carla Silva está na sala da palavra. Olha, verdade. E agora voltamos atrás. E agora voltamos a uma imagem muito bonita que deve vem vir da Susana e da São Bailote, de Vila Nova de Mil Fontes. Boa noite, apóstolo e Bispa Cristel e todos os bispos. Segue uma foto desta bela tarde. Beijinhos. Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes. Eu estou desejoso de conhecer Vila Nova de Mil Fontes, só por causa destas fotografias. São fotografias muito bonitas da praia, de toda aquela região. Nós agora, de seguida, vamos para uma música e depois vamos estar consigo a compartilhar os testemunhos que têm acontecido na vida de muita gente que conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção,
está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. É isso mesmo, é Ele o Salvador e Jesus está vivo e continua a fazer milagres e maravilhas e é isso que nós trazemos agora, os testemunhos, aquilo que Jesus está a fazer na vida de muita gente que nos vê e ouve e tem recebido oração através deste programa. Qual é o testemunho que temos então agora? Então agora temos o testemunho da Beatriz, que diz assim: olá, eu sou a Beatriz e sou da Regional de Braga. Na verdade, ela tem um grupo especial em Marco de Canaveses. E venho contar um testemunho acerca de salvação. Eu sou líder do grupo familiar e andava um pouco desanimada, pois não estava a ter salvações, eu sou jovem e não tinha jovens no grupo familiar. Estava triste por isso. E tem aqui a fotografia. Até que numa reunião ouvi a minha pastora dizer para fazermos os propósitos com Deus. E eu, a partir dessa reunião, todos os dias, no meu PDC, eu pedia a Deus que se usasse de mim para evangelizar. E me recusava a passar um dia sem falar de Jesus a alguém. E coloquei no meu coração o desejo de ganhar mais jovens para Jesus. E com isto, todos os dias, eu falava de Jesus às pessoas. E os jovens vinham ter comigo a falar dos seus problemas e a desabafar, e eu lhes dava a palavra da salvação. Enquanto dei por mim, o meu grupo familiar estava cheio, sempre com presenças, com salvações, para a honra e glória de Jesus Cristo. É verdade. Então o que é que a Beatriz fez? Ela começou a servir a Deus Ela começou a servir a Deus no propósito de... Ela recusava-se a não falar todos os dias de Jesus Cristo. Ela tinha uma situação, não era? Que ela estava num grupo familiar. Um grupo familiar é uma reunião que nós temos a meio da semana e que tem como objetivo firmar os novos convertidos, os crentes até em geral, nas doutrinas rudimentares de Jesus Cristo. E ela era uma jovem que tinha esse grupo familiar, era a líder desse grupo familiar. Na verdade, ela agora também é a líder de um grupo especial que temos em Marco de Canaveses. E ela estava triste porque o grupo não estava a crescer como ela queria, as coisas não estavam a acontecer como ela queria, não é? Então ela decidiu fazer uma coisa, pôs um propósito no coração dela, que ela não desistiu, não aceitou a situação como estava, não aceitou aquele grupo familiar. Muita gente pensa, ninguém quer nada com Deus, não é? À primeira adversidade, à primeira dificuldade, não tenho chamada, ninguém quer nada com Deus, aqui é muito difícil, aqui ninguém se converte. Porque é fácil darmos uma desculpa para as coisas não acontecerem. E há um livro que o nosso apóstolo tem, que é sobre atitudes, que é um dos meus livros preferidos no ministério. E ela não aceitou aquela atitude de derrota, aquela atitude negativa, tomou uma posição e diz, não, eu vou vencer, eu vou fazer aquilo que me propus no meu coração, vou evangelizar todos os dias alguém, vou falar de Jesus. Ela recusou-se
ela, mais do que por esse propósito, ela recusava-se a ir para casa sem ter falado de Jesus. E recordo-me que ela um dia ia para o trabalho e não tinha falado de Jesus. E pensou, quando eu sair vai ser tarde e não vou conseguir falar de Jesus. E saiu cá para fora, a primeira pessoa que ela viu, ela evangelizou e salvou-se. Essa pessoa foi ao grupo familiar. Então, ela serve a Deus, ou serviu a Deus, e serve a Deus e continua a servir, a evangelizar, que é isso que Jesus nos manda, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Então nós temos que falar do Jesus que cura, que nos prospera, mas sobretudo que salva, e foi isso que a Beatriz fez e teve, de facto, esta bênção. É importante dizer que, por vezes, quando nós ouvimos um testemunho como esse, pensamos que isto só aconteceu porque ela era líder de um grupo familiar e, portanto, era natural que ela tivesse esse propósito, essa decisão e essa atitude. Mas isso é algo que qualquer pessoa deveria ter no coração, não é? De falar de Jesus, servir a Deus. Todos nós, porque servir a Deus não quer dizer que seja só pastores, presbíteros, missionários, não. Todos nós temos esta chamada de falar de Jesus Cristo, de evangelizar, dar aquilo que nos está a ser dado a nós, e se nos assiste pela primeira vez hoje, pode realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E depois servir a Deus com os seus talentos, pôr os seus talentos ao serviço de Deus e falar de Jesus. Porque na verdade, não é preciso a pessoa ser um diácono para começar a servir a Deus. A pessoa pode começar a servir a Deus evangelizando, falando de Jesus às pessoas que estão lá fora. E pode haver um pensamento que é, mas eu não sei muito, começa onde estás, falas o Jesus que tu tens no teu coração, e essa é a mensagem mais poderosa que pode haver, é quando nós falamos do Jesus que temos no nosso coração, o que Jesus fez na nossa vida. E podes começar a compartilhar essa história com as pessoas que estão lá fora no mundo. E depois, hoje em dia, é tão fácil evangelizarmos, temos tantos meios, não é? Pessoalmente, através do Facebook, através do YouTube, todas as redes que nós temos, todos os meios que nós temos, então podemos falar de Jesus. E agora tenho aqui um testemunho também muito pertinente, muito bom, que diz assim: bem-ajam por os ensinamentos, sou Guto Silva, da Regional de Braga. Eu estava com muita dificuldade em perdoar a uma pessoa muito próxima. Comecei a ler o livro Amor, Arma de Guerra. Fui orando por esta pessoa e hoje estou feliz, sinto que perdoei de coração. Este testemunho é muito importante, porque aqui é muito importante. Deixa-me só dizer uma coisa para as pessoas lá em casa. As pessoas que estão lá em casa, por vezes, pensam que quando nós não perdoamos alguém, estamos a fazer mal ao outro. Portanto, que o outro está a sofrer porque eu não me perdoo. E, na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que quem fica a sofrer é a pessoa que não perdoa, porque abre a porta aos atormentadores. A Bíblia fala nos atormentadores, que na verdade são demónios, para entrarem na vida da pessoa, trazerem doenças, noites mal dormidas, falta de sono, depressão e outros problemas. No momento que a pessoa perdoa, ela é que fica livre de todas essas situações e problemas. E por vezes as pessoas pensam que perdoar é um sentimento, e perdoar é uma decisão que eu faço. O Guto decidiu perdoar. Ele encheu o seu coração com sementes de amor, da palavra de Deus sobre amor, e tomou uma decisão, porque perdoar é uma decisão. E de facto, para que também Deus nos perdoe, nós também temos que perdoar. É verdade. E já de seguida vamos seguir com outra música, e após essa música vamos ter já connosco o nosso apóstolo para falar as coisas de Deus, partilhar as coisas de Deus connosco. Até já. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33. 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 Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33. A solução é Mateus 6,33.
ficar colado em Filipenses 4:19, praticando Malaquias 3:10 E praticando Lucas 6:38, Mateus 6:33, a solução é. Mateus 6:33, a solução é. Mateus 6:33, a solução é. Mateus E para acabar? 6:33, a solução é. Mateus 6:33. Então, ainda não temos aqui o nosso apóstolo, mas continuamos com os nossos testemunhos. Vou pedir à minha esposa, então, para verdade. compartilhar connosco mais um testemunho. Então temos aqui o testemunho da Cláudia e diz assim: boa noite, eu sou a Cláudia Cardoso, da Regional de Braga. Tinha há 2 anos o dinheiro que me deviam e praticamente tinha desistido dele. Quando estávamos em quarentena, a minha pastora disse para estar todos os dias ligado ao programa Basta Crer, a este mesmo programa. Houve um dia em que decidi dar uma oferta para os projetos do apóstolo, mas sem pensar no dinheiro retido. Fiz a transferência e, passado 3 dias, recebo uma carta a dizer que a transferência do dinheiro que me deviam tinha sido efetuada no mesmo dia, porque Deus é fiel. O que é que tens a dizer deste testemunho que é maravilhoso da Cláudia? Eu tenho a dizer que Deus é muito bom e fiel à sua palavra. A Cláudia estaria numa situação como muita gente está, com problemas financeiros, com dívidas, com dinheiros amarrados e começou a ouvir a palavra de Deus neste programa. E, na verdade, este programa foi criado exatamente para isso. Numa das épocas mais difíceis da história, pelo menos da história dos últimos séculos, onde acontece esta pandemia a um nível mundial e que muita gente ficou parada em casa, muitas empresas fecharam. Este programa foi criado exatamente para dar uma mensagem de esperança, porque só Deus é que consegue transformar todas as situações. E ela começou a ouvir a palavra de Deus neste programa e foi movida a semear. Ela, na verdade, nem pensou no problema dela. Foi movida, começou a ouvir a palavra de Deus e foi movida a fazer algo um bocadinho como a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta estava com problema, estava para morrer ela e o filho. Provavelmente clamou a Deus por ajuda e aparece-lhe o profeta. E o profeta, a solução que lhe traz é dizer assim, olha, semeia primeiro que então isso vai ficar resolvido. E eu penso que ela nem pensou muito bem no que ele estava a dizer, não é? Numa situação de desespero, fez e pronto. E esta senhora foi exatamente aquilo que fez. Ela se sentiu, foi movida a semear, não sabe bem porquê, mas foi a maneira de Deus a conseguir abençoar e abrir as janelas dos céus sobre ela e resolver aquela situação. Aliás, até neste tempo de pandemia, nós vimos muito acontecer isso. A pessoa que estava num período que estava sem emprego, estava em casa, não recebia, e Deus moveu-se na área financeira de muitas pessoas. Eu tenho aqui outro testemunho da Teresa Paulo, e agora vem da Igreja de Santarém. E diz assim: boa noite, apóstolo, sempre acompanho o programa Basta Crer. E ontem o apóstolo fez uma oração para quem estava doente e quem estava desempregado. E quando o apóstolo pediu para colocar a mão no ecrã da televisão, coloquei e no dia seguinte ligaram para mim para uma entrevista de emprego. Gostaria de incentivar a todos a não pararem de orar e de confiar sempre em Deus. É verdade, quando o apóstolo orou, a Teresa, ela pôs a mão com fé e as portas se abriram. Porque Deus é um Deus dos impossíveis e para o Espírito Santo não há distâncias. Ela acreditou que quando o apóstolo orasse, ela ia receber e logo no dia a seguir, porque é engraçado, os anos de ministério que nós temos, nós por vezes vimos as coisas acontecerem, passado 1 mês, 2 meses, mas ultimamente Deus está-se a mover assim de uma maneira, o apóstolo orou e no dia a seguir ela recebeu logo a chamada para este emprego. É verdade, por isso é que é muito importante não só assistires a este programa, mas enviares o teu pedido de oração para este número que passa aqui em rodapé. Porque, de facto, durante o tempo que temos tido este programa no ar, temos tido muitos milagres, não só na área financeira, mas na área da saúde de muita gente. Pessoas que estavam doentes, que tinham hérnias discais, foram curadas instantaneamente só por fazerem o que esta mulher fez, que foi estender a mão num ato de fé para o ecrã e foi instantaneamente curada. Outros têm tido uma porta aberta na sua área financeira, uma oportunidade de emprego e tantas outras coisas. Portanto, se tu conheces alguém ou se estás num momento de aflição, enche o teu coração de fé, ouvindo o que o apóstolo tem a dizer logo a seguir a esta intervenção
e envia o teu pedido de oração para esta linha de SOS, porque no final vamos estar a orar pelo teu pedido. Podemos então passar mais uma música e agora sim, depois dessa música, vamos ter o nosso apóstolo connosco. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 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 Estou sentado, Estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado, estou assentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou O que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, que maravilha! Tudo bem contigo, Gisele? Tá, tudo Um muito abraço bem a comigo. vocês todos. E hoje vamos mais uma vez falar sobre a importância de evangelizar, porque todos temos uma missão. E aqui ao lado tenho o Adriano, vai-nos falar sobre Elias. Elias. Quem era Elias? Elias, tal como Jonas, foi um profeta que trouxe um recado ao povo de Deus. Ele trouxe recado ao rei, para corrigir o rei por causa do seu pecado. Ele confrontou falsos profetas e, por último, ele levou o povo para se arrepender e andar com Deus. Então, o povo de Israel tinha tido uma série de reis corruptos, desde Salomão até este rei, Acabe, que se corromperam, que deixaram Deus, buscaram novos deuses, e incluindo este rei Acabe, a quem o Deus mandou Elias ir falar, casou com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher influenciou este rei de Israel a trocar o culto a Deus de Israel pelo culto ao Deus Baal, levando todo o povo a ser pagão, o povo de Deus. Claro que Deus não tolerou isso e isso trouxe consequências. Era uma Então, época... quem era o Baal? Baal era o Deus que eles serviam. Que era o quê? Por acaso não sei de cor, mas creio que era, não estudei sobre o Deus Baal, sei que era um Deus pagão, que não era o Deus de Israel. E o que é que aconteceu ao povo por causa disso? Bem, a Bíblia fala que havia fome e miséria na nação de Israel. Então Deus enviou este Elias a dizer ao rei que por causa da sua maldade, e se ele não se arrependesse, iria haver um grande período de seca e não iria chover sobre a terra de Israel até que o profeta Elias o declarasse novamente. Consequência, e as pessoas às vezes quando dizem isto pensam que o Elias amaldiçoou o rei Acabe. Mas se nós estudarmos a Bíblia, vemos que Deus avisou desde Moisés
que quando o povo entrasse nas terras que Deus lhe desse, se ele deixasse de andar com Deus, de servir a Deus e seguisse outros ídolos, haveria de vir seca sobre a terra, fome e miséria. Isso está descrito em Deuteronômio 28, do versículo 15 em diante, em que Deus diz que iria dar, em vez de chuva, pó, e que toda a colheita seria amaldiçoada. Então vemos que Deus, hoje, tal como o que é que isto tem a ver com os dias de hoje? Quando eu penso, por exemplo, e nós estamos numa nação como Portugal, que tem passado nos últimos tempos por grandes períodos de seca, de maldição, de fome, de colheitas de várias sortes, de vários tipos que não produzem fruto. E vemos que o povo é levado, tal como nestes dias do rei Acabe, a servir ídolos, a invocar outros deuses que não o nome de Jesus e a Deus. E o que é que isso tem feito? Maldição atrás de maldição. Então o profeta fez com que, por causa, só estava a dizer àquele rei, a relembrar aquilo que Deus já havia avisado. E o que é que aconteceu com o rei? Ele não se arrependeu. O rei não se voltou para Deus e com isto houve 3 anos e meio de fome sobre Samaria. Já era uma miséria total, completa, e passados 3 anos e meio, Deus volta a dizer a Elias, vai lá outra vez ter com o rei, Acabe e avisa. E o rei foi ter com o Elias, porque eles promoveram um encontro, e nesse encontro o rei, numa tentativa de pressionar Elias, chamou todo o povo e os profetas de Baal. E é aqui que Elias vai cumprir a segunda parte da sua missão, que era confrontar os falsos profetas, desmascarar. E isso aconteceu porque eles fizeram um desafio. Elias, perante aquele confronto com os 450 profetas de Baal, da falsa religião, eles lhe disseram, bem, então vamos hoje, Deus vai mostrar quem é o Deus verdadeiro. Porque a missão do Elias, que Deus deu a Elias, foi, por um lado, repreender o rei da sua corrupção, da sua maldade diante de Deus, e uma vez que o rei não se arrependeu e continuou a confessar aquela religião do culto a Baal, Deus enviou Elias agora para desmascarar os falsos profetas. E, na verdade, essa é a nossa missão também, como igreja. Não só corrigir, como líderes, como homens de Deus, desmascarar a corrupção, aquilo que é imoralidade, aquilo que traz maldição a uma nação, e também desmascarar os falsos profetas. E naquele dia, então, o Elias disse, bem, então vamos fazer assim. Primeiro vocês vão clamar ao vosso Deus, vamos fazer aqui um altar, um sacrifício, e ninguém vai pôr fogo sobre o altar. Cada um vai clamar a Deus, vocês clamam lá ao vosso Deus Baal, e depois eu, de vocês terminarem, vou clamar ao meu Deus também. E o Deus que responder com fogo, queimar o sacrifício, é o Deus verdadeiro. E assim foi. Diz que da parte da manhã, tudo isto que eu estou a falar está descrito em 1 de Reis 18, os profetas de Baal prepararam os seus sacrifícios e clamaram, e clamaram, e clamaram, e Elias até brincou, de certa forma, com eles e disse, clamem mais alto, porque o vosso Deus ou está a dormir, ou está... qualquer coisa se passa, porque nada está a acontecer. E, ao fim de uma manhã inteira, nada aconteceu. Passado esse tempo, Elias disse, agora vou eu clamar ao meu Deus. E não usou o mesmo altar dos profetas de Baal. Foi usar um altar dele, feito por ele, para o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E disse, Senhor, mostra hoje o teu poder. E manifesta diante de todos, diante deste rei, diante dos falsos profetas, diante do povo, que tu és o verdadeiro Deus. E diz que naquele momento, quando ele orou, o fogo desceu e Deus aceitou aquele sacrifício. Com este ato, todo o povo se arrependeu, reconhecendo que, na verdade, o verdadeiro Deus era o Deus que Elias confessava. E diz que naquele dia, todos aqueles profetas foram destruídos de Baal e o povo se voltou para Deus. E o que é que aconteceu quando o povo se voltou para Deus? Logo choveu. Logo a seca terminou. O que é que isto tem a ver com
connosco, com os dias de hoje, com a nossa missão como igreja. Também hoje nós, em várias nações, no mundo inteiro, vemos nações que estão corrompidas, líderes que, em vez de buscarem a Deus, levam o povo a seguir caminhos como a idolatria, a bruxaria, coisas que afastam o povo de um só caminho verdadeiro, que é o Jesus Cristo. E nós, tal como Elias, temos o dever de ajudar as pessoas, de as fazer ver a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tal como Elias invocou a Deus, clamou a Deus, também nós podemos fazer isso hoje e devemos, porque nós podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fez e maiores ainda. E assim, se nós, igreja, tal como Elias, confrontarmos as pessoas com a verdade, não nos envergonharmos do verdadeiro Evangelho, desmascarando os caminhos proibidos por Deus, que trazem as nações, como por exemplo Portugal, ainda ontem o apóstolo referiu isso, falando no caso de Moisés, falámos da história de Portugal e vemos as consequências da idolatria neste país. Vemos aquilo que está a acontecer com a nossa governação, com as pessoas que nos governam, a corrupção, a imoralidade, tudo o que acontecia naquele tempo acontece hoje. Porquê? Porque Deus avisou que quando um povo, uma nação, deixa de andar com Deus, deixa de honrar a Deus e volta para ídolos, a maldição vai vir. Então, o que Elias nos ensina, através da sua missão, ao contrário de Jonas, ele aceitou ir confrontar o povo, uma nação, com a verdade, para libertar do seu pecado. Elias conseguiu acabar com aqueles profetas, com o culto ao Baal e voltar o povo para Deus. E assim, aquela nação que estava debaixo de maldição, de fome, de seca, a bênção de Deus veio sobre aquele povo. Muito bem. Então, o que é que isto diz, então? Explica melhor aos dias de hoje ao crente. Que o crente é o Elias, que nós devemos, como o apóstolo tem ensinado, ter o cuidado com as pessoas, estar atento ao sofrimento das pessoas e sentir esta responsabilidade de ajudar as pessoas, de livrá-las desta situação que é terrível, que é, as pessoas hoje, não só é uma pandemia a nível de saúde, mas estamos a assistir a uma pandemia social, com a destruição das famílias, com a destruição dos lares, uma pandemia moral, porque já falámos aqui há alguns programas naquilo que a sociedade está a procurar desde as escolas promover, que é o quebra dos princípios da moral e da ética que Deus nos ensina a ter, e nós temos a obrigação, tal como Elias, de denunciar isso. E denunciar não é com porrada, não é só dizer mal, mas é dizer a verdade. E é isso que todos nós podemos fazer, evangelizando. Evangelizar é uma palavra assim mais eclesiástica, que quer dizer falar a verdade às pessoas. E temos a televisão, temos a mídia, temos o nosso testemunho pessoal, temos programas, temos as redes sociais que nós temos, desde canais do próprio apóstolo, no YouTube, no Facebook, temos os nossos canais em várias línguas, através da nossa plataforma bastacrer.com, todos vocês podem aceder a isso e fazer isto, falar a verdade, denunciar a corrupção, não nos envergonharmos da verdade. Porque é que nós devemos envergonhar da verdade quando Deus não se envergonham da imoralidade? Nós é que temos a razão, nós é que estamos certos daquilo que estamos a dizer. E uma coisa que às vezes as pessoas dizem é: prove lá a sua fé. A fé não se prova, a fé vive-se. A ciência é que tem que provar que aquilo que diz é verdade. Nós não precisamos de provar nada, porque Deus é verdade. Nós não estamos aqui para nos substituirmos a Deus, para convencer as pessoas da verdade. Estamos aqui para evocar a Deus. Estamos aqui para dizer a si a verdade. E a verdade está na palavra. E a palavra é esta, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro nome pelo qual nós possamos chegar a Deus. Portanto, o que estamos a viver hoje é consequência da imoralidade, de um principado que é a idolatria. As pessoas tiraram Jesus, como este rei Acabe, que a Bíblia diz que foi o pior rei que já existiu em Israel, foi o rei mais corrupto, mais imoral, que teve a coragem, sendo um rei instituído por Deus, de tirar Deus do culto a Deus e pôr o culto a uma imagem, a um ídolo. Uma ofensa total a Deus. Diz que trocou a ordem dos sacerdotes. Já qualquer pessoa podia tocar no templo. Foi de uma prostituição total para com Deus deste povo.
Então nós hoje vemos que as pessoas estão longe de Deus, estão afastadas de Deus. Tal como Elias, não devemos ficar contentes com isso. Não vale a pena ficarmos irritados no sentido de desprezar as pessoas, porque todos nós viemos do mesmo sítio e todos nós tivemos a oportunidade de alguém nos dizer qual era a verdade. Eu vim dessa situação, portanto eu sei bem do que estou a falar a nível pessoal, sei bem aquilo que a idolatria e a bruxaria podem fazer na vida de uma família. Por isso eu, tal como Elias e você e todos nós, temos esta missão de confrontar as pessoas com a verdade, não porque estamos chateados, mas porque sabemos que o amor de Deus e aquilo que Deus fez por nós, enviando Jesus, é a solução para a nação. E tal como Elias, temos o dever de dizer às pessoas que só há uma solução: voltarmos para Deus, deixar esses caminhos, admitir o nosso erro diante de Deus pela palavra e voltar para Deus. E quando nós fazemos isso, tal como aconteceu nestes dias, a fome acaba, os problemas cessam e a bênção, paulatinamente, a chuva de Deus, a bênção de Deus começa a ser derramada na saúde, no casamento, em todas as áreas da nossa vida. É isso mesmo. Ora bem, esta história serve para ver que muitas vezes um povo é guiado por pessoas que não são dignas. Hoje, ao vermos os comentários de diversas fontes, a mídia, etc., ficamos a saber que os portugueses, e de certeza que não são só os portugueses, estão sem alento, sem forças, já nem querem saber da política, porque dizem que é tudo a mesma coisa, e por cada vez são mais escravizados, enganados, etc. E aqui está o motivo, porque pessoas que não são dignas, não têm o mínimo de moralidade de respeito pelo próximo, usam-se da sua posição para fins que não são honestos, para fins que não são para ajudar o povo, mas sim para ajudar a eles e uma mão cheia de amigos que controlam ou isto, aquilo ou aquilo outro. E, portanto, se você é uma pessoa que já chegou a essa conclusão, parabéns, porque há muita gente que ainda quer ser enganada, quer ser entretida com, sei lá, tantas coisas, com festas, com futebol, com sei lá o quê. Não tem mal nenhum haver esses entretenimentos. O que tem mal é a pessoa deixar-se seduzir e fechar os olhos, ou fazer como a avestruz, põe a cabeça dentro da areia para fazer de conta que não sabe o que é que se passa. Mas o problema é que você pode fazer isso tudo, mas você está a ser afetado. E você pode perfeitamente sair dessa situação se você se encontrar com Jesus, se abrir o seu coração para Jesus. Então, você passa a pertencer a um governo novo, que não tem fronteiras, é o governo de Deus. Para aqueles que já são crentes, esta é a mensagem que devemos dar aos nossos amigos, àqueles que ouvimos chorar, àqueles que ouvimos queixar-se que não aguentam mais. Porque você é um escolhido, é um chamado, você tem esta mega importância, esta missão de ajudar o próximo, dizendo qual é a verdade, não é verdade? E, portanto, é dizendo que só Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida. E explicando que quando alguém se entrega a Jesus, tudo vai mudar para melhor. E depois, você que é crente, pode estudar este livro que diz Evangelização, que diz aqui não só qual é a importância e a urgência, mas que é a chamada de todos e explica como é que podemos evangelizar, não é? Muita maneira de evangelizar, não há só uma. Como é que, por exemplo, podemos ter uma lista de 5, 6, 7, 10, sei lá, 15 pessoas, eu chamo-lhe a lista 5, 15, pela qual você vai dar a sua vida, orando por ele na sua vida pessoal, mas também na igreja, para quebrar o poder desses demónios que cegam a mente dessas pessoas. Por isso elas não veem a verdade, é? Estão como que amarrados por demónios que as cegam. Mas, quando nós oramos e lutamos, é? E às vezes há demónios que são teimosos, é preciso orar durante semanas, eles vão cair por terra. E depois alguém vai lhes dar sementes de salvação. É? Não basta orar, é preciso que alguém
de preferência você, que lhes dê semente de salvação. E este livro tem semente de salvação. São o quê? Versículos que dizem, por exemplo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém se pode salvar a não ser através de Jesus, etc, etc, etc. E quando você começa a levar estas coisas a peito e dizer assim, não, eu sou um servo de Deus, eu sou um abençoador, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Então você vai ter experiências maravilhosas, você vai se sentir fantasticamente bem, porque a alegria do Senhor, não a alegria do mundo, vem sobre si. E mais, Deus já neste planeta o vai abençoar, vai honrar, vai proteger, porque você é um verdadeiro servo de Deus. Estenda o seu braço sobre o ecrã para orar por si e para que a unção de Deus, a unção de evangelista, entre no seu coração, na sua vida, na sua casa. Senhor, dá a todos que estão em direto um espírito evangelista, para que eles sejam ousados, sem vergonha, proclamando a palavra de Deus, para que quando eles falarem também, eu sei que tu vais confirmar a palavra com sinais e maravilhas, e que as pessoas que forem ouvindo essas palavras vão ficar completamente admiradas como essas coisas aconteceram. E eu declaro que essas pessoas não só se vão converter, mas vão vir à igreja e vão se transformar não em mais convertidos, mas em discípulos, seguidores de Jesus. Amém. E amém. E amém. E agora vamos ouvir uma música. Sim, vamos ouvir a música. Que é... Ponha a tua fé em Jesus. Ponha a sua fé em Jesus, porque este é realmente um programa de fé. É durante este tempo de 2 horas que você vai encher o seu coração com fé, que tanto precisamos, por causa dos momentos que estamos todos, em toda a parte do mundo, a passar. Vamos ouvir a música. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus, já isso diz tudo. Muito bem, aqui ao meu lado tenho o bispo Pedro Ferreira. Tudo certo consigo? Tudo ótimo, pastor. Muito bem.
Então eu convidei o Bispo Pedro para falar sobre finanças, mas quero já adiantar que este tema é muito importante, como eu tenho dito nos últimos tempos, por causa do período difícil que estamos todos a atravessar. Mas a boa notícia, no meio de tanta pandemia, é que Deus é verdadeiro e Deus tem um sistema que funciona sempre, funciona em qualquer país, qualquer que seja o estado de situação em que o país ou você estiver, porque é uma lei, é assim, vamos dizer, à semelhança do avião, que com toneladas de peso voa por cima de mares, de guerras, tempestades e não cai, porque usa uma força e uma lei que é superior à lei da gravidade que o empurra para baixo. E, portanto, as leis de Deus fazem com que a gente supere. E, como fé se gasta, principalmente em tempos como hoje, não é? Precisamos estar sempre a carregar as nossas energias de fé. E fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem, dito e postos os autos, vamos ouvir aqui, então, o Bispo Pedro. Diga. Então, nós hoje vamos falar sobre a área financeira e muitas vezes nós pensamos que a área financeira, tal como Cura Divina e por aí fora, que são coisas separadas do resto do cristianismo, não é? Do resto do que é andar com Deus. E na verdade, nós temos, por vezes, de explicar de maneira separada, ensinar essas lições de fé, de finanças, de cura divina, de uma maneira separada, mas, de facto, ela faz parte de um pacote maior, desculpem a expressão, que foi aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, Jesus, quando foi à cruz, ele veio para nos redimir totalmente na nossa saúde, nas nossas finanças, no nosso espírito, na nossa alma. Foi salvação em todos os níveis. Quer isso dizer que Deus ama mesmo a prosperidade do seu servo. Deus quer que nós, crentes, prosperemos, tenhamos uma vida abundante, tenhamos todas as nossas necessidades supridas. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que eu enriquecesse pela sua pobreza. Quem digo eu, claro, estou a falar de todos nós que acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas Jesus também veio como um Salvador. Eu penso que nos programas anteriores, não sei se foi ontem, se foi num programa mais de domingo ou sábado, falámos de Moisés. E Moisés tipifica no Antigo Testamento aquilo que Jesus é no Novo Testamento. Ele foi o Salvador do povo. E ele foi ao Egito, não é? Para tirar o povo de baixo, e o faraó tipifica Satanás. E Moisés foi ao Egito para tirar o povo debaixo dessa potestade, desse poder, desse governo de Satanás, para libertar o povo, para o povo o servir. Na verdade, a mensagem de Moisés sempre foi essa: deixa o povo ir para servir a Deus. E sempre a oposição do faraó não quis deixar que o povo servisse a Deus. Agora, aqui uma questão: nós percebemos perfeitamente o que é que o faraó queria, percebemos perfeitamente o que é que Moisés queria, e às vezes a dúvida fica no povo. O povo, de facto, tinha clamado por um Salvador durante centenas de anos. Tinha clamado por esse Salvador e ele apareceu. Agora, o que o povo queria mesmo, ele queria viver no Egito, mas não queria ser escravo no Egito. Ou seja, o que eles não queriam eram aquelas condições. Mas todo o estilo de vida do Egito, eles amavam aquele estilo de vida. Eles queriam viver naquele estilo de vida, não como escravos, não cá em baixo, mas num nível intermédio ou até superior. E quando Moisés apareceu, tirou-os do Egito, levou-os para o deserto para viver de uma maneira diferente, acreditar de uma maneira diferente, servir a Deus. E isso começou um problema, que nós sabemos que foi até à porta da terra prometida. Ou seja, a partir daí foi problema sobre problema. Ora, Jesus veio fazer a mesma coisa. Jesus não veio só para nos... na verdade, Jesus não veio para nos servir, mas sim para nos libertar desse governo do diabo, das maldições aqui na terra. Veio para nos tirar debaixo dessa potestade, debaixo desse domínio, e pôr-nos no reino do Filho do seu amor, como diz lá em Colossenses. Ou seja, debaixo do domínio de Deus, a viver, a pensar de outra forma. No mundo há uma frase em política que é o sentido de Estado, não é? Que hoje em dia é uma coisa muito
muito rara e não se encontra. É muito difícil de encontrar. Hoje em dia há o sentido dos meus interesses, do interesse individual de cada um, do interesse do partido político e por aí fora. Mas, em teoria, existe uma coisa que é o sentido de Estado, que é um político que vai para a política querendo servir o país, querendo servir o seu povo. É quase algo patriota, nobre. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, é mesmo algo patriota e nobre, é raro de encontrar. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, o que Deus quer no nosso coração também é um sentido do reino de Deus. Porque se nós não tivermos esse sentido do reino de Deus, vamos querer usar tudo aquilo que aprendemos da Bíblia como um mercenário, para nosso próprio uso, para nosso próprio interesse, para alimentar o nosso próprio ego. Na verdade, fazemos aquilo que os políticos fazem lá fora, porque não tem sentido de Estado, e acaba por ser, e isto hoje não sou só eu que digo, grande parte dos jornalistas falam disso, o povo fala nisso, portanto não estou a falar de nenhuma novidade. Não é uma novidade quando temos de detectar isso lá fora no mundo, por vezes fica mais estranho ou custa-nos mais aceitar isso quando somos crentes ou na igreja. Ora, na igreja acontece a mesma coisa, Jesus nos libertou, tirou-nos debaixo do poder do diabo, libertou-nos da escravidão, transportou-nos para o seu reino e o que Deus quer agora é ter domínio sobre as nossas vidas. Quer ser o nosso Deus e o nosso Rei. Que é esse o plano desde o princípio, desde Adão lá no jardim, desde a criação do primeiro homem. A terra era para nós dominarmos, mas o homem tinha uma aliança com Deus, andava com Deus, recebia as instruções de Deus. E a primeira tentação que a Eva teve foi exatamente essa, foi a tentação de tu vais ser livre, tu não vais ter de dar contas a Deus. Tu vais, na verdade, ser tão grande como Deus ou ainda maior. E o que Deus te quer é aprisionar, não quer que tu sejas como Ele, não quer que tu vejas as mesmas coisas, não quer que tu saibas as mesmas coisas. Não foi exatamente uma tentação com base no poder, na liberdade de qualquer tipo de domínio. E isso acompanha-nos desde o Jardim do Éden. Acompanha-nos, na verdade, no Antigo Testamento, quando nós falamos do povo, no Egito e por aí fora, mas acompanha-nos no dia de hoje. Uma das raízes dos problemas dos crentes é exatamente, ele quer a bênção de Deus, quer o favor de Deus, mas não quer o domínio de Deus. Quer ser independente. Isso passa por, numa primeira fase, não tão consciente, de ser liberto do domínio da liderança, de não haver liderança, de ele não ter sujeitação a um pastor, a uma hierarquia, está a ver? Depois passa para um passo seguinte, que é, ele não quer estar debaixo do domínio de uma igreja, não é? Debaixo da influência de uma igreja. Ele quer Deus de uma maneira independente. É ele e Deus sozinhos, tirem a igreja, tira as autoridades da igreja, fico só eu e Deus e minha casa. Depois passa para um nível superior que nem Deus ele aceita, na sua vida, nem Deus pode governar a sua vida. E, portanto, se Deus não é da mesma opinião que ele, tem uma ordem de despejo da sua casa, que é o corpo humano, não é? Que somos nós próprios. E isso é a realidade, muitas vezes, dos crentes hoje e a grande raiz dos problemas dos crentes. Quando nós falamos de dinheiro, Deus tem uma ideia do dinheiro muito diferente de nós. Primeiro, Jesus identificou o dinheiro em si como Mamon, um Deus. E Ele quer que tu domines sobre esse Deus. Domines, nós adoramos, ou pelo menos gostamos bastante daquelas lições, dá poder no nome de Jesus, há poder no sangue, no domínio, na autoridade do crente sobre os demónios, sobre as circunstâncias e por aí fora. Pois Deus também quer que tu tenhas tenhas domínio sobre o dinheiro. E que ele seja um escravo teu, um servo teu. E que tu estejas dominado por Jesus Cristo, fazes parte do reino. Eu hoje esta semana, no sábado, falava no clube executivo. O grande problema de Deus é arranjar um banco aqui na Terra. Claro que isto dá para muitas interpretações, não é? Porque no estado que está a banca, até nós temos dificuldades de arranjar um banco, quanto mais Deus, não é? Porque está tudo ou falido, ou para falir, ou nunca sabe se os fundos de garantia parecem muito grandes, mas não são. Se a banca colapsasse, grande parte das grandes empresas iam abaixo e, portanto, eles têm de garantir a banca. Mas Deus tem dificuldade de arranjar bancos cá em baixo, cá na terra. Porque um banco para Deus sou eu e tu.
O problema de Deus não é o dinheiro, não são as riquezas, é para onde é que Ele vai transferir as suas riquezas, o seu dinheiro. Já estive em países que o grande problema não é o dinheiro. Há pessoas com muito dinheiro, o problema é que aquele dinheiro não serve para nada, nem sabem onde é que o vão guardar, nem vão pôr. Não há onde pôr, porque o sistema bancário não é fiável. Pois o sistema bancário de Deus, ou os bancos que Deus utiliza nesta terra, podemos dizer assim, somos nós. E a questão é se esses bancos são fiáveis, se têm um fundo de garantia fiável. E muitas vezes isso não acontece. Porquê? Porque a pessoa não quer ser não tem o sentido do reino, nem quer ser dominada por Deus. E por isso é que Deus não pode depositar na conta que Ele quer abrir na tua vida, não pode depositar todas as riquezas que Ele gostaria. Porque Deus ama mesmo a prosperidade do seu servo. Deus quer mesmo que tu venças o mundo. Deus quer que tu rias do diabo e desses demónios que falam em crise, falam em dívidas, falam nisso tudo. Deus quer que tu voes acima disso. Quer mesmo não só pagar as tuas contas, mas quer que tu vivas com uma vida abundante. Não quer que tu vivas apertado. Deus não tem esse problema. O problema não está nunca do dinheiro. Está no o que é que... A questão é se o dinheiro te domina ou se tu dominas o dinheiro. E aqui é uma grande questão para o crente e que nos faz voar para outros níveis de mordomia com Deus. Talvez seja um tema pesado para hoje à noite. A mordomia é uma coisa que está um bocadinho em desuso, exatamente porque o crente muitas vezes não gosta de falar nesse tempo de mordomia. Ele é um mordomo das coisas de Deus. Deus põe um carro, uma casa, um dinheiro e ele apenas é um gerente, é um mordomo, é o banco. Quando Deus manda uma ordem de pagamento e diz, olha, põe naquele projeto X, o banco não pode ficar assim, mas será que é um bom investimento? Mas será que o cliente não tem outra coisa para gastar o dinheiro? O banco apenas executa essa ordem de pagamento. E Deus quer fazer isso na vida de cada um. Quer que tu sejas o banco dele e quando Ele dá uma ordem de pagamento e diz-te onde é que tu vais pôr o dinheiro que é dele, mas que Ele te deu para guardares aqui nesta terra, debaixo do domínio dele, e te dá uma instrução, tu a fazes. Quando tu fazes, quando tu cumpres essa ordem de pagamento, por assim dizer, que Deus emite no teu coração, tu estás a ser fiel. Estás a ser fiel, a ser obediente a Deus e como um pastor meu dizia há muitos anos atrás, a obediência traz prosperidade. Este é o grande segredo. O grande segredo de prosperidade não é de um livramento nas finanças, também passa por aí, mas o grande segredo da prosperidade é a obediência ao que Deus diz. E a pessoa, de facto, Deus dá-lhe uma instrução para ele investir, para ele pôr o dinheiro, para ele pagar, ou seja, o que for num projeto que Deus tem, e a pessoa é obediente e percebe que não está a fazer nem um favor à igreja, nem um favor ao pastor, nem um favor a ninguém. Ele só está a ser obediente, está a cumprir a ordem que Deus deu e que o dinheiro não é dele, o dinheiro é de Deus. Nós há bocado estávamos a contar testemunhos, não é? E em relação a finanças, há sempre uma história que eu acho às vezes muito interessante, que não é um testemunho, mas dá para ilustrar. Havia um crente numa determinada igreja que Deus deu-lhe um carro. Ele tinha um carro. Só que para ele era sempre um sacrifício dar boleia a alguém que vinha à igreja e que não tinha como voltar a casa, porque àquela hora, como nós sabemos, fora de Lisboa e Porto, é muito difícil ver transportes depois das 11, às vezes nem às 11. E, portanto, ele ficava sempre contrariado se alguém lhe pedisse boleia, ficava sempre chateado, que era um aborrecimento para ele, porque o carro era dele. E um dia, ele estava tão chateado que virou-se para o pastor, ou um dos líderes, não me recordo, e disse assim, o meu carro não é nenhum transporte público, eu não estou aqui para fazer de serviço público, quem não pode, não vem. Qualquer coisa desse género. Bastante desagradável. Acontece que ele esqueceu-se que a igreja não é do pastor. A igreja é de Deus e os irmãos também são filhos lá do Big Boss, do chefe de Deus. E mal ele sai da igreja, na primeira rotunda tem um acidente, o carro fica todo escavacado. Graças a Deus, a vida dele foi poupada. Mas foi foi uma lição. Foi uma lição porquê? Porque se Deus não tem lugar no carro, se o carro não é dele, Deus não tem de proteger, não tem de fazer nada. Aí o diabo entra e estraga tudo. É uma coisa bem visível quando estamos a falar de um carro, não é? Nesta situação é bem visível. Mas muita gente, muito crente, sofre problemas financeiros, não sabe porquê, e tem a ver com esta atitude que ele tem com o dinheiro. Ele tem uma atitude do dinheiro, ele quer dominar sobre o dinheiro. E às vezes até tem as necessidades supridas, é uma pessoa até, vamos falar assim, abastada. Mas ele acha que o dinheiro é dele.
E o dinheiro é poder e para ele, está a ver? Para ele. E esquece que aquele poder, lá no Salmo 62, salvo erro, diz que o poder vem de Deus. Na verdade, diz para os ricos não confiarem nas riquezas, nas suas riquezas, mas que o poder vem de Deus. Na verdade, nós até podemos lá ir, se quiserem, porque ser crente é um pacote, irmãos, que não tem só, estou aqui a encontrar salmos, que nós não podemos isolar esse pacote. Não posso isolar a prosperidade do senhorio de Jesus. Não posso isolar a prosperidade da pérola mais preciosa. Na verdade, nem posso isolar a cura divina disso, de todo o resto do pacote. Porque o cristianismo é um conjunto de situações que têm a ver com o pacto que eu tenho com Deus, que abrange tudo. Onde Ele é o Senhor, Ele dita as regras e eu, de livre agrado, submeto a esse rei. Em Salmo 62 diz assim, no versículo 10, diz assim, não confiais na opressão, nem vos ensoberbeceis na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Depois diz, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi, isto que o poder pertence a quem? A Deus. O poder pertence a Deus. A tua vida, tudo o que tu tens é de Deus. E é como uma criança. Nós às vezes julgamos que somos muito adultos, não é? Que já sabemos muito da vida. Esquecemos que o mundo tem muitos milhares de anos e nós, na verdade, só participamos neste mundo 100 ou 120 anos e já estou a ser muito optimista. A maior parte de nós não chega aos 120 anos. Também não sei se queríamos lá chegar, porque esta terra cansa-nos. Mas nós muitas vezes pensamos que não, já sabemos muito, temos 60, 70, 80, 90 anos e já sabemos de tudo. Esquecemos que Deus anda aqui há muito mais tempo que nós. E, portanto, reconhecemos que Deus é que... Ele é que é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da tua família, da tua saúde, da tua vida. Está a ver? Por isso é que lá, salvo erro em Lucas, diz assim, a minha alma, havendo um homem que estava cheio de posses materiais, cheio de tudo, ele tinha os celeiros todos cheios, diz, a minha alma, o que é que eu hei de fazer? Vou derrubar estes celeiros, vou fazer novos, vou encher. E Jesus diz-se, louco, se eu hoje pedir a tua alma, o que é que tu tens? Não tens nada, estás pobre, roto e nu, como diz em Apocalipse, para toda a eternidade. Portanto, reconhecer que de Deus é o poder, de Deus vem a salvação, de Deus vem a minha prosperidade e de Deus vem a minha saúde, é só para inteligentes. E claro que todos os crentes são inteligentes, pelo menos assim eu espero. Então, é como se fosse uma criança, sabe? Vê o teu relacionamento com uma criança de 5, 6 anos, 4 anos. Imagina que o adulto é Deus e que a criança és tu. Não é? É muito engraçado, porque a criança pensa que tudo é dele. E o pai deixa-o brincar. Mas, na verdade, a casa onde ele vive é de quem? É do pai. A roupa é de quem? É do pai. A comida é de quem? É do pai. Está a ver? É tudo do pai. E o pai, por brincadeira, de vez em quando, ele está com uma bolacha na mão e diz assim, dá-me um bocadinho da bolacha. E muitas crianças, na verdade todas, de uma determinada idade, porque está aquela semente lá, aquela coisa que eu falei que existiu no Éden e que acompanha-nos durante um período da nossa vida, e a única coisa que mata isso é Jesus Cristo, é Jesus no coração. Porque saindo um bocadinho de Jesus, entra logo o egoísmo e este princípio que traz morte, traz problemas e traz chatices. A criança, apesar de ser o pai que lhe pagou o pacote inteiro das bolachas, que diz das bolachas de um brinquedo, um gelado, seja o que for, quando o pai lhe pede alguma coisa, a primeira coisa que ele diz, não é meu. E tem de ser convencido de uma maneira às vezes mais simpática, outros pais têm menos paciência de uma maneira menos simpática, está a ver? Deus é sempre simpático. Tirar-lhe aquele bocado de bolacha, que na verdade sempre foi do pai. Quando nós olhamos para dízimos, ofertas e para tudo aquilo que Deus nos dá na nossa vida, até inclusive os nossos talentos, a nossa saúde e por aí fora, tudo é dele. E quando Ele nos pede alguma coisa, é uma graça que Ele nos faz. Para nos educar, para nos habituar a viver nessa dependência que não vai ser só aqui na Terra, vai continuar depois de nós irmos para o céu. Eu no céu não vou ser independente de Deus, não é? Deus não me vai dar um planeta para eu criar uma rebelião, não é nada disso, está a ver? Eu vou continuar dependente de Deus, a ser um mordomo, eu vou ser um rei, mas nunca te esqueças que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, Deus, na verdade, quer nos abençoar cada vez mais e mais, e quando nós percebermos mais e melhor estes princípios do reino, Deus pode também ter confiança em nos confiar
mais riquezas, mais revelação, mais coisas. Porque também diz na Bíblia, não é? Jesus disse, aquele a quem muito é dado, muito é exigido. Quando Deus quer dar-te muito, mas Ele sabe que com esse muito que Ele te vai dar, Ele vai-te exigir também muito. E se a pessoa não corresponder, até pode perder a sua salvação. Muitas vezes um bom pai, eu acho que todos os pais são bons, pelo menos no princípio, são bons. Uns sabem, têm mais sabedoria, outros menos sabedoria. Mas um bom pai vai dando, mesmo que possa dar tudo, ele vai dando de uma maneira que educa o filho. Porque se ele der tudo, só por dar tudo, ele, em vez de educar, vai o fazer à mesma por amor, mas em vez de o educar, pode o estragar para o resto da vida. E há um ponto de não retorno quando se faz isso. E eu acredito que Deus faz da mesma maneira. Ele quer que todos nós sejamos grandes, porque Deus não faz a exceção de pessoas, grandes em Jesus Cristo, grandes em saúde, grandes em prosperidade material, em dinheiro. Deus não tem problema da palavra dinheiro. Nós temos um grande problema, faz-nos nervoso miudinho. Mas Deus não tem esse problema. Então Deus quer que seja grandes em tudo. Mas Deus faz testes, vai-te experimentando, porque Ele sabe que aquele a quem Ele dá muito, Ele também tem de exigir muito. E se a pessoa não corresponde, pode perder tudo, irmãos. Por isso é que também lá em Lucas, ele diz, Lucas 16, salvo erro, ele diz que se não fores fiéis nas riquezas injustas, certamente não te darão as eternas. E, portanto, isso é um grande segredo. Quando nós somos fiéis, porque muita gente pensa que as coisas materiais desta vida, não é? Não tem nada a ver com as coisas espirituais. As coisas materiais desta vida determinam as coisas espirituais. Tu vives neste reino, nesta esfera. E aquilo que nós fazemos nesta esfera é o que vai determinar o galardão que tu tens na eternidade. Não vai só determinar o galardão, a recompensa, como vai determinar o lugar onde tu vives na eternidade, céu ou inferno. Portanto, quando nós temos consciência dessa mordomia, então sim, quando tu vais semear num bom sentido, num bom sentimento, num bom foco, no foco de tornares o reino de Deus grande, no foco de seres parte concretizante daquilo que Deus propõe-se fazer nesta terra. E Ele tem esse domínio sobre ti, sobre o teu dinheiro, sobre a tua família, então nada te faltará. Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Não vais ter de andar preocupado com aquilo que vais vestir, com aquilo que vais comer, com o Covid da esquerda, com o Covid da direita, se está fechado, se está aberto, porque Ele é o caminho, é aquele que abre o caminho onde não há caminho. E, portanto, se Deus é connosco, irmãos, se houver um mar vermelho à nossa frente, Deus vai abrir. Se houver uma parede, Ele abre a parede, faz uma porta. Se não faz uma porta, faz uma janela, mas tu não vais ficar derrotado no nome de Jesus Cristo. É só ter esse sentido de reino. Nós vamos agora levantar uma oferta. Enquanto passa uma placa, eu convido, uma placa e uma música, eu convido todos aqueles que puderem a semear nesta noite. Se tu neste momento não estás preparado, aquilo que Deus falar no teu coração, escreve. E logo que possas, faz aquilo que Deus falou ao teu coração, aquilo que te propuseste a semear nesta noite, porque Deus tem grandes bênçãos para todos nós. Então, de seguida, vou pedir que passem essa placa. Segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades.
Então, ouvimos a palavra sobre a área financeira e não só, e estamos a ouvir segredos muito grandes. Recebemos aqui Sim. da Fernanda do Pontal um testemunho muito bonito. Lê lá, Cristão. Sim, então ela diz assim: tenho sempre acompanhado o programa Basta Crer e ouvindo a palavra de finanças, eu fiz um propósito de aumentar a minha fé, que além de semear nas reuniões presenciais na igreja, iria semear também nas reuniões do Basta Crer, porque queria dar um passo de ajudar mais a Deus. Então preparei uma caixinha na frente do meu computador, no meu trabalho, e comecei a semear. Ao final do mês, quando fui fazer o levantamento das vendas, notei que tinha sido o melhor mês de toda a minha empresa, anos e meses. Em tempos de pandemia, o melhor mês de todos os outros anos, o meu maior mês financeiro. Eu louvo a Deus pela sua palavra, que é verdadeira e que nunca falha. Se semearmos por amor ao Evangelho, Deus opera o sobrenatural. Que testemunho muito maravilhoso e quão verdadeiro é, não é? Porque é o que a Bíblia ensina, é o que Jesus ensina, Sim. é o que a gente tem aqui falado, que é exatamente isso. Uma coisa que arde no meu coração ainda hoje, acordei e estava a meditar na palavra de Deus, nas coisas de Deus, foi exatamente isso, que até um crente que sabe a lei de semear e colher, Sim. porque a Bíblia, Jesus disse, dai seus a dado. Sim. A lei de semear para eu colher. Quando ele entende, acredita e pratica, ele vai colher. Todavia, o que recentemente Deus anda a falar é que, a não ser que esse crente faça isto por amor a Jesus ou ao Evangelho, ele corre um perigo, Sim, que é de estar a construir a casa, não na rocha, mas na areia. sim, Porque ele não fazendo isso por amor a Jesus, mas por interesse próprio, o diabo pode lhe aparecer e roubar-lhe com problemas. E isso vai, de certeza, fazer luz a muitos crentes que dizem, agora estou a perceber os porquês de certas coisas. Está a ver? Porque o mundo conhece muitas leis de Deus. Às vezes, até Jesus disse, às vezes os descrentes são mais sábios que os crentes porque tropeçaram em verdades. Mas isso não faz com que eles prosperem. Podem prosperar por um tempo, mas depois, porque estão a construir a casa na areia, ou seja, não querem Deus para nada, querem usar estas coisas de Deus para proveito próprio e não para as coisas de Deus, para ganhar pessoas. É uma questão de tempo, o diabo entra e vai tudo por água abaixo. Portanto, aqui temos um testemunho muito bonito, porque é evidente que esta irmã tinha o propósito certo. sim, é isso. E estava-me a lembrar que houve um período, há uns bons anos atrás, que pessoas estavam em certos países onde nós não tínhamos igreja. Eles também puseram uma caixinha Yeah. e assistiam via, na altura era satélite, e então, quando era hora de semear, eles punham aquele dinheiro e era intocável. E então, quando vinham à convenção, traziam a caixa cheia daquele dinheiro. E eram pessoas que nunca tiveram problemas financeiros, porque entenderam o propósito de semear, e semeavam porque entenderam a lei e semeavam por amor a Jesus. Estenda o seu braço sobre este ecrã, possível toque no ecrã, para que a unção de Deus se transmita para si. Querido Pai Celestial, que estas verdades se gravem no coração de todos nós. E porque eu creio que toda a gente está a entender e praticar as tuas regras, e por isso estão todos a construir a casa na rocha. Assim também o diabo está derrotado, os anjos estão a trazer prosperidade para cada família, cada empresário, para todas as nossas igrejas, e para ti, Jesus, e mais ninguém, toda a glória, toda a honra. Amém e amém. Amém. Aleluia. E agora, eu queria que
pusessem uma música muito bonita que diz basta crer. Porque eu agora vou falar ainda mais de fé e, e fé é o tema principal deste programa. Deste programa, sim. Para que você tenha a fé que vence o mundo. E um grande segredo é crer, basta crer. Porque o seu trabalho é acreditar no que Deus diz e fazer o que Deus diz. O meu trabalho é ensinar e orar. O trabalho de Deus é fazer o que mais ninguém pode fazer, é fazer as coisas acontecerem. Vamos lá ouvir. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida é transformada em alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ora bem, quando falamos de fé, muita gente pensa que fé é só acreditar em Deus. Ou que é fazer mezinhas, promessas, falar palavras chavões, chorar, enfim, há de tudo e mais alguma coisa que as pessoas fazem pensando que isso é que é fé. E fé não é isso. Fé é uma força. E por mais que eu diga, eu próprio me impressiono da grande verdade que isto é. Fé é uma força que não se vê, assim como também não se vê a eletricidade. Mas existe e faz mover coisas, como a eletricidade. E fé só vem por ouvir a palavra de Deus e assim o seu coração, ao ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus, fica carregada com a fé que vence o mundo. Mas, assim como um telemóvel fica com a bateria carregada, ok, nada vai acontecer se você não usar o telemóvel. Também você, se não fizer nada, a sua fé fica aí guardada e não vai dar nada. Então, fé tem que sair para trabalhar a seu favor. Está a ver? E como é que ela sai? Por falar o mesmo que Deus fala acerca de si. Falar o mesmo que Deus fala acerca do seu casamento. Falar o mesmo que Deus fala acerca da sua saúde, das suas finanças, etc. E por agir ou fazer o que Deus diz. E depois há outras coisas mais adiantadas, não é? Como imaginar-se de acordo com os princípios de Deus, que é a quarta dimensão. Ora, quando uma pessoa ouve isto, diz, ok, por onde é que eu começo? Bem, então, aí vem aquilo que nós chamamos o PDC, ou Preparação Diária do Cristão. Esta capa, fecha ali a porta, esta capa é a capa mais nova que eu acho, mas que, assim com estas cores assim mais ou menos, tipifica um corredor que está aqui a azul, numa corrida, e que cortou a meta. Sim, ele chegou ao fim. Chegou ao fim e venceu. Se abrir o resto do livro, vê que atrás dele ficou um monte de pessoas. Bem, o objetivo da capa ter assim, ser assim é porque nós devemos fazer como que um exercício diário e espiritual, que eu chamo-lhe preparação diária do cristão, consiste em estar com Deus
durante tantos minutos, a fim de ficarmos cheios da palavra e da unção de Deus. Muito bem. E há a semelhança de um corredor que não é nas vésperas da corrida que ele vai treinar. Nas vésperas da corrida ele não treina, não se cansa para no dia da corrida estar ainda cheio de força. Mas, se for imaginar um indivíduo, uma pessoa que vai para as Olimpíadas, tem 4 anos para se preparar. Ele, regularmente, se calhar todos os dias, ou dia sim, dia não, ou sei lá como, ele vai fazer exercícios, sempre os mesmos. Faça sol, faça chuva, para que os seus músculos se fortaleçam e ele ganhe uma capacidade cada vez maior de vencer. Porque se ele não fizer isso, não é um mês antes que ele vai ganhar alguma coisa. Então, nós também precisamos de ganhar força no nosso espírito, a fim de a gente vencer nas diversas áreas da nossa vida. E, por isso, eu escrevi este livro, que começou da seguinte maneira. Quando eu entendi que precisava ter comunhão com Deus e precisava de encher o coração com a palavra de Deus e de orar em línguas e uma série de outras coisas, eu escrevi numa folha de papel A4, à mão, uns versículos bíblicos. E, à hora do almoço, eu era engenheiro, à hora do almoço, era quando eu tinha mais tempo, comia qualquer coisa rápido e depois ia, por exemplo, 20 minutos por uma rua fora, lendo versículos bíblicos, falando-os devagarinho, comendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E depois, na volta, eu já sabia que tinha outro tanto, né? Porque se eu fui para lá 20 minutos, tem mais 20 minutos, ia orando em línguas, louvando a Deus e mais tarde falando os alvos em existência. E isso é um poder muitíssimo grande. Por exemplo, em João 15, Jesus disse uma coisa extraordinária, que é o seguinte: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, toda a vara em mim que não dá fruto tira e limpa todo o que dá fruto. E depois diz, está em mim e eu em vós. Duas coisas. Está em mim e eu em vós. Depois diz assim no versículo 5, quem está em mim e eu nele, duas coisas. Está em Jesus e Jesus dentro dele, esse dá muito fruto. Depois diz, versículo 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, duas coisas. Estar em Jesus e as palavras estão dentro de você, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus está a ensinar o seguinte, uma pessoa pode ser um crente, já está em Jesus, mas isso não lhe garante sucesso, garante-lhe salvação. Mas sucesso no planeta não, porque você agora precisa de encher o coração com a palavra de Deus, etc, etc, etc. Por isso é que ele diz duas coisas, está em mim e as minhas palavras estão em vós. Quando nós enchemos o coração com a palavra de Deus, carregamos o nosso espírito, que nem uma bateria, com a força da fé, que é uma força que vai buscar aquilo que já existe. Foi comprado por Jesus na cruz. Efésios diz, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, já abençoou, com toda a sorte de bênçãos que estão nos lugares celestiais, no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. E fé é aquilo força que vai buscar essas coisas. E fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quiser ou precisar de ser forte na área da saúde, eu tenho que ouvir e ouvir a palavra de Deus sobre a área da saúde, cura divina. Sim. Se um atleta precisar de ser forte nas pernas, é evidente que ele vai fazer muita ginástica com as pernas. É. Se ele precisar de fazer, usar muito os braços, como os que levantam pesos, é aí que ele vai gastar mais tempo a treinar.
E assim é a mesma coisa conosco. Quando nós precisamos, por exemplo, uma pessoa está numa situação de aflição financeiramente. Ok, já aprendemos que temos que semear para colher. Mas agora imagina que ele, além disso, vai ler e ler e ler e ler e ler versículos bíblicos sobre cura divina. À medida que ele vai lendo, ouvindo esses versículos sobre cura divina, o seu coração fica cada vez mais carregado da energia da fé para finanças. É isso. Estás a ver? E por isso, quando, por exemplo, uma pessoa... eu estou-me a lembrar que este livro que diz Cura Divina é um livro que foi dos primeiros que eu fiz. Nem sei se não foi o primeiro. Tinha outra capa e já fiz tantos que... Pronto. E... que eu escrevi para que as pessoas que estivessem doentes, antes de vir pedir oração, lessem e lessem e lessem durante a semana o máximo possível de vezes. Como o livro não é assim tão comprido, eu exortava a pessoa a ler uma vez por dia. Mas pronto, o que é que acontecia? As pessoas que fizeram isso chegavam no domingo e, quando eu orava, quase todas eram curadas. Porquê? Porque vinham com fé. Vinham com unção. Ele sabia o que vinha fazer. Ele sabia o que é que vinha fazer. Não só tinha a palavra no coração, mas sabia qual é a oração da fé. Sim. Bem, então agora eu quero falar sobre o PDC, ou Preparação Diária do Cristão. Este livro já teve muitas alterações, ou somei mais matérias, e hoje este livro tem muitos assuntos pelo qual você pode meditar. Ninguém, eu acho, vai conseguir fazer isto tudo num dia, só se não fizer mais nada. Mas esse não é o propósito. Então, aqui tem os assuntos para meditar são finanças, cura divina, andar em amor, fé, autoridade do crente, salvação, quem somos, talentos, alvos, etc. Todos estes temas são importantes. E, eu repito, se a pessoa estiver doente, vai dar muita ênfase a ler e ler e ler versículos sobre saúde. Agora, porquê que então há outros temas? Porque, como o agricultor me ensinou, quando você semeia, por exemplo, milho, ou seja o que for, você não tem a terra apenas com um ingrediente, tem com vários ingredientes, ou nutrientes. Veja, por exemplo, o que você faz com o seu filho. Você não dá só sopa, ou só carne, ou só peixe, dá uma variedade de coisas. Porque cada assunto de Deus é como um ingrediente que vai adicionar aos outros e dar-lhe força. Agora, é evidente, se eu estiver muito aflito numa área, eu vou-me concentrar muito nessa área. Bem, então, o que é que eu ensino neste livro? Primeiro, eu começo por explicar que o ideal é a pessoa ter comunhão diária com Deus. Claro que às vezes a pessoa não consegue todos os dias, mas, enfim. Depois eu começo por dizer o que é comunhão com Deus. E diz que é assim: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você precisa das forças de Deus. É os que esperam no Senhor, os que estão com Deus, têm comunhão com Deus. Saem dessa comunhão a cheirar a Deus. Se você for para uma cozinha onde estão a fritar peixe, sai a cheirar a peixe frito. Aqui sai a cheirar a Deus. Logo os demónios não conseguem ficar perto de si. Depois diz, buscar primeiro o reino de Deus. Antes de sair de casa, vá ter com Deus. 10, 20, 30 minutos, já não é nada mau. Depois diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor Deus não edificar a tua vida, o teu casamento, o teu emprego, o teu negócio, em vão tu vais trabalhar, porque vai parecer que vai dar certo e de repente cai tudo por terra porque construíste a tua vida na areia.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te agarres ao teu próprio entendimento. Não sejas um chico esperto pensando que tu é que sabes tudo, mas confia no Senhor. Ele é que é o grande chefe. Reconhece a Deus em todos os seus caminhos e Ele então endireitará as tuas veredas. Mesmo quando fazes alguma coisa que não está bem, Deus vai endireita e faz com que tudo aconteça bem. Então, como é que é o ideal a gente ter comunhão com Deus? Dividir o tempo que você quer passar com Deus em duas partes. Na primeira você medita na palavra e na segunda você ora, fala alvos, insistência, etc. Então, o que é meditar? Meditar é como quem mastiga, lendo devagarinho e lendo devagarinho e lendo para si próprio. Já vou dar alguns exemplos. É tão engraçado. Há bocadinho estava-me a dizer que, né, nos últimos dias temos dito que há pessoas que já copiam regras de Deus e têm um sucesso temporário, mas depois não é permanente. Hoje ouve-se muito falar de meditar, meditação. Sim. Onde é que eles foram buscar isto? Nas igrejas. É. Então sentem-se melhor. Mas é momentâneo. Porque meditar é um ato espiritual, porque nós somos um espírito. E precisamos de meditar, de parar para que o espírito controle. Agora, se a pessoa não tem Jesus, ele vai ter algum benefício. Mas é de curta duração, porque não está lá Deus, está lá ele mesmo. Então... Ele mesmo, e se não está lá Deus, quer dizer, depois também quem vai entrar? O diabo. Pois. Então, meditar é ler devagarinho versículos bíblicos. Então vamos começar aqui por uma área que é fácil para a gente entender, que seria, por exemplo, a área das finanças. Como é que eu posso meditar nos versículos acerca de finanças? Bem, eu tenho aqui. Por isso é que este livro é muito bom, Sim. já cá está. Diz assim, Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, eu devo habituar-me a desligar a mente de tudo que me rodeia para me concentrar nisto. Eu não vou conseguir fazer isto no primeiro dia nem no segundo, vou melhorando. Porque é como o atleta, vai melhorando. Então, ele começa a dizer para si próprio, devagar assim, o meu Deus, e eu costumo dizer assim, o meu Deus é Deus. Segundo as suas riquezas, que não acabam, suprirá e supre todas as minhas necessidades em glória, quer dizer, de acordo com o país de Deus. Em glória. Quer dizer, de acordo com o poder de Deus, que não tem fim. Então, o meu Deus supre todas as necessidades de acordo com as riquezas dele, não é de acordo com o meu patrão. Aí eu começo a pensar, a minha fonte não pode ser o meu patrão. A minha fonte não pode ser o meu salário. A minha fonte não pode ser a minha esperteza. Que eu é que sei tudo. Ou o meu negócio. A minha fonte só pode ser Deus. Porque esta fonte não acaba, a minha acaba. Então eu estou a pensar, e depois leio outra vez. Depois diz assim, 2 Coríntios 8:9, já sabeis, graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico por amor de vós, fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecessem. Então eu digo assim, eu sei a graça, favor não merecido de Jesus, que era rico, ele é o Senhor Criador dos céus e da terra, e por causa de mim veio à terra e se fez pobre. Trocou por mim. Para quê? Para que houvesse a troca. Pela sua pobreza eu fosse rico. Então eu penso nisto, eu falo. Não é só falar. Ah, Maria, alô, sim, pois, já vou. Isso é o terço da maná. Há pessoas que já faziam assim, já é o terço da maná, está a ver? Tem a bola número 1. Ave Maria, alô, não posso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, não sei o quê. Quer dizer, não é assim. Eu tenho que me concentrar
E às vezes é aí que é difícil. Porque o diabo ataca a mente e logo me lembro que tenho que fazer mil e uma coisas e tendo a ir fazer isso, aquilo, aquilo outro, quando não devo. Eu tenho que estar concentrado. Eu tenho que ser como um atleta. Eu gosto de ver certos jogos, por exemplo, de ténis, singulares, ou seja, é 1 contra 1. E já vi documentários e os testemunhos de grandes jogadores internacionais e eles dizem uma coisa interessante. Primeiro, eles têm uma vida muito disciplinada. Sim. Em tudo, na comida, no dormir, na água, tudo. Depois, eles treinam constantemente. E depois, quando estou a jogar, o jogo não é somente físico, é muitíssimo mental. Porque ele não só tem que estar concentrado, mas ele é atacado por emoções, por pensamentos de derrota, por etc. Então, por exemplo, o Roger Federer, que não sei se continua a ser o número 1, mas não, quer dizer, é do topo. Ele dizia que ele era novo, indisciplinado, irritado, partia raquetes, insultava todo mundo. E um treinador muito conhecido viu, chamou à parte e disse: olha, eu vejo que tens muito potencial para ser um grande jogador de ténis. Eu vou treinar. E ele ficou todo contente, porque o homem era um super sumo de treinador. Mas ele disse: vais assinar por escrito, e se calhar no notário, que tens que me obedecer, senão ainda me pagas. E ele disse, foi o melhor que eu fiz. Que eu fui obrigado a obedecer, tal. Então, vê-se que há jogadores que, quando perdem as tribeiras, perdem o jogo, e outros que se conseguem... Então, tudo isso é disciplina espiritual. Temos outro versículo que diz assim: será que se ouvir o Deuteronômio 28, a vosso Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, etc., então sobre ti virão todas estas bênçãos, etc. Eu leio assim para mim, Deuteronômio 28. Porque eu ouço a vosso Senhor meu Deus e tenho cuidado em fazer conforme a tudo que Deus manda, então o Senhor me exalta sobre todas as nações da terra. Ou seja, eu estou a pegar no versículo bíblico, estou a personificá-lo, falá-lo em meu nome, para mim. Depois diz assim: todas estas bênçãos estão a vir sobre mim, não, eu nem ponho virão, estão a vir sobre mim, me estão a alcançar. As bênçãos vão atrás de mim e eu começo a imaginar, as bênçãos vêm atrás de mim e me apanham. Não é as maldições que vêm e depois um dia me apanham, não é? Agora é as bênçãos. Vêm atrás e me apanham. Porque eu estou a ouvir a voz do Senhor Deus, ou seja, eu estou a dar ouvidos à voz do Senhor meu Deus. Depois diz assim: o Senhor me pôs por cabeça, não por causa. O Senhor está a mandar que a cabeça esteja comigo, nos meus celeiros, contas bancárias, e em tudo não ponho as mãos. Então eu começo a pensar, a falar, repito, eu estou a mastigar. Depois, na segunda parte, o que é que eu faço? Eu vou orar em línguas. Amanhã vamos, se calhar, já falar sobre isso, vamos falar o que é orar em línguas, mas orar em línguas é o que diz aqui assim, em 1 Coríntios 14 ou 13? 14. Então, vê lá. Dá-me água. 1 Coríntios 14. Sim. Então... 2. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Depois no versículo 4... Então, né? Eu hoje já vou orar pelos doentes, mas antes diz assim... onde é que estamos? 14:2. Porque fala em língua estranha, não fala a homens, mas fala para Deus, na linguagem de Deus. Sim. Ou numa linguagem que nós desconhecemos, porque somos batizados no Espírito Santo. E em espírito fala de mistério. Quando nós oramos em línguas, é o nosso espírito que fala. E quando oramos em línguas, entre outras coisas, diz que não fala aos homens, o fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. No original,
esta palavra tem um significado idêntico ao de quem está a carregar as baterias. Quando eu oro em línguas, eu estou a carregar as minhas baterias. Então nós devemos orar em línguas bastantes vezes e depois devemos louvar a Deus também em línguas. E se fizer, eu hoje só estou a falar um bocadinho, depois amanhã podemos continuar. Se fizermos isto todos os dias, não é verdade? O que é que vai acontecer? Você vai ficar cheio, carregado do poder, da unção de Deus. E qualquer coisa que você peça, funciona. A ver? Porque você está com energia. Com energia. E não está descarregado. Posso ouvir amém? Amém. Bem, isto agora vamos falar sobre oração. Amém. Agora veja. Porquê é que eu estou a gastar nestes dias bastante tempo a ensinar a palavra? Porque você precisa é da palavra, não é da oração. Oração é num minuto, eu oro, você só tem que receber. O que é que eu disse ontem? Oração da fé, eu recebo agora a minha cura, eu recebo agora a resposta, eu recebo agora. Como você ouviu a palavra de Deus, está a unção de Deus. Então tem que ir pessoas com problemas nas artérias, com problemas nas costas, com problemas de coronavírus, com problemas de ouvidos, dívidas e tantas mais coisas. Ponha a sua mão no ecrã agora e faça a oração da fé comigo e diga assim, ajude-me aqui. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu recebo agora eu recebo agora a minha cura. a minha cura. Eu recebo Eu agora recebo agora a a resposta resposta à minha oração. à minha oração. Eu recebo Eu agora recebo agora a minha a minha libertação. libertação. Eu recebo agora Eu recebo o meu agora milagre. o meu milagre. Amém. Amém. E amém. O que é que você tem que fazer a partir de agora? Acreditar que já está curado. Louvar a Deus já está curado. De preferência, ler o livro, o que fazer depois de orar. E, se possível, ligue para o SOS ou para o WhatsApp a pedir para ser acompanhado. E, claro, se morar perto de uma igreja, venha a uma igreja. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã eu vou falar sobre a importância de entregar a sua vida a Jesus também. Para você entender o que é isso, entregar a vida a Jesus e andar com Deus. Posso ouvir? Aleluia? Aleluia. É pronto, hoje nos despedimos. Sim. E vamos escolher uma música. O PDC. O PDC. Ah, pode ser o PDC. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em Sim. primeiro lugar, Sim, é oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é por Deus em primeiro lugar, sim, é oração, Sim. é fé e ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. E o PDC? o PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver.